Olá, meu nome é Igor, sou estudante de licenciatura em História na Uninter. Meu RU é o 3393-691, meu instrutor é o Natalino e o Polo Juara Mato Grosso. Essa é minha primeira aula do ensino médio. É, eu vou estar falando sobre a economia na América Portuguesa e o Brasil holandês. Imagine ser arrancado de sua família, imagine ser acorrentado, trancafiado, privado de luz, comida e água. Imagine ser negociado, jogado em um porão úmido, quente e superlotado, no qual permanecerá por semanas sem ter ideia do seu destino. Imagine que aquele que agora o domina cogita jogá-lo ao mar por puro cálculo econômico. Imagine, por fim, que saiu vivo desse inferno e que agora tem a sorte de fazer parte de um lote de mercadorias e que sua existência dependerá do interesse material de alguém que poderá espancá-lo até a morte. Agora multiplique isso por 12 milhões. Comparar tragédias não é tarefa fácil, mas poucas vezes a humanidade foi capaz de atrocidades com a dimensão da escravidão moderna. Dos números da migração forçada ao tratamento dispensado à carga humana, percebemos uma racionalidade econômica que nos é muito familiar, lembrando que em qualquer época a utilização de dados frios para resumir o que é uma sociedade e sua riqueza, sua pobreza é uma forma de dissociar-se do suor, da carne e do sangue de mulheres e homens que no fim das contas são os habitantes da história. Vou falar um pouco sobre a cana-de-açúcar, que é uma das principais culturas da economia brasileira, né? Atualmente o Brasil é o maior produtor de cana e por isso também lidera a produção mundial de açúcar e de etanol, biocombustível, que vem conquistando espaço como alternativa aos derivados do petróleo, fonte de energia não renovável extremamente poluente. No início da colonização do território americano, os portugueses introduziram o cultivo da cana para promover a efetiva ocupação da colônia. Portugal optou por volta de 1530 pela organização de um empreendimento agrícola que fosse rentável para a coroa e também para os investidores metropolitanos. O produto escolhido foi o açúcar, de alto preço no mercado europeu. Além do seu comércio ser muito lucrativo, o açúcar era um artigo cada vez mais consumido na Europa. Em 1700, por exemplo, estima-se que cada britânico consumia cerca de 4 libras de açúcar por ano. Em 1800, esse número subiu aproximadamente 18 libras anuais. Na América Portuguesa, a produção do açúcar desenvolveu principalmente no Nordeste, região que apresentava as melhores condições para o cultivo da cana. Solo fértil, clima quente e úmido, além de estar geograficamente mais próximo da Europa. A produção estava organizada no sistema de plantation, na forma de grandes propriedades rurais monocultoras, com base no trabalho escravo e na produção em larga escala. Na plantation, a produção predestinava-se ao mercado europeu, mas também haviam atividades complementares voltadas para o consumo local. De modo geral, a economia na América Portuguesa caracterizou-se pela exploração da mão de obra escrava, pelo latifúndio monocultor e pela exploração de metais e pedras preciosas. No entanto, outras atividades também tinham um papel importante, pois existiam, com as mencionadas anteriormente, que interessavam mais anteriormente a política mercantilista metropolitana.
E sobre os engenhos de açúcar, as propriedades canavieiras dos senhores mais abastados possuíam engenhos, um conjunto de instalação utilizadas no processamento de cana e no fábrico de açúcar, em geral interligadas, que incluíam a moenda, a casa das caldeiras e fornalhas e a casa de pulgar. Os fazendeiros que não possuíam engenhos usavam engenhos vizinhos para moer a cana de suas propriedades e, em troca, cediam parte do açúcar produzido de suas fazendas. Nas propriedades com engenho ou não, havia uma casa grande, moradia do fazendeiro, e as senzalas, que era a moradia dos escravos, casas para trabalhadores livres, que eram feitores, mestres de açúcar, e entre outros. Uma área de floresta para o fornecimento de madeira e as áreas de pastagem de agricultura de subsistência. Nos engenhos, a moenda era o local onde se esmagavam a cana para extrair o caldo, né, que é a garapa, né, o caldo de cana. Os engenhos movidos por tração animal eram mais comuns que os de roda d'água, visto que a construção de uma represa era dispendiosa, né? Sem contar as irregularidades do fluxo fluvial. O caldo despejado em enormes tachos, geralmente feitos de cobre, eram cozidos na casa das caldeiras. O beneficiamento completava-se na casa de pulgar, com a retirada das impurezas do produto. No Brasil, utilizava-se barro para branquear o açúcar. Esse processo, além de mais barato, era também empregado porque não havia refinarias de açúcar em Portugal ou no Brasil. Depois de pronto, o açúcar era enviado para Lisboa e de lá para as cidades de Antwerpia, na região de Flandes, de onde comerciantes distribuíam o produto na Europa. Posteriormente, no século XVII, a cidade de Amsterdã, na Holanda, passou a desempenhar esse papel. Nesses mercados, o açúcar branco atingia o maior preço de venda. A produção e a comercialização do açúcar foram vitais tanto para consolidar o Império Português como para expandir a colonização portuguesa na América, originando restritos grupos de poder na colônia. Mais ainda, sua unidade produtiva, o latifúndio exportador escravista, formou a base da sociedade colonial brasileira. A margem de plantation, o sistema de plantation, não representou a única forma de organização econômica na América Portuguesa. Outros produtos, como o algodão, o tabaco, foram cultivados em pequenas unidades de exploração. Mesmo a cana-de-açúcar, quando plantada para a produção de rapadura e aguardente, adaptou-se a esse modelo de exploração que exigia pouco investimento. O algodão ele já era um produto conhecido pelos indígenas no início do período colonial. Seu cultivo destinava-se ao consumo interno. A partir da segunda metade do século XVIII, o algodão passou a ser exportado em grandes volumes, devido ao aumento do preço do produto no mercado internacional e a Guerra de Independência dos Estados Unidos. As 13 colônias eram as maiores produtoras de algodão, mas com instabilidade gerada pela guerra, suas exportações caíram sensivelmente. No início do século XIX, os Estados Unidos, já independentes, retomaram a sua produção, que ocasionou grande queda nas exportações da América Portuguesa. E já o tabaco ele é destinado aos mercados europeus nos quais o número de consumidores eram crescentes.
O produto também servia como moeda na compra de escravos na África. A principal área produtora era o litoral da Bahia de Todos os Santos, região conhecida hoje como Recôncavo Baiano. Os negócios nos mercados locais mobilizavam produtores e mercadores, comercializavam-se alimentos produzidos na região e produtos importados com fornecimento irregular e preços bastante elevados. Entre as mercadorias produzidas na colônia, destacaram-se as farinhas de mandioca e de milho, trigo, feijão, rapadura, aguardente, toucinho, charque e carne fresca, fumo, couro, peixe seco e fresco. Entre os produtos importados mais procurados estavam o vinagre, o azeite, o vinho, o bacalhau, as azeitonas, a pimenta do reino, as especiarias, os tecidos finos e o sal. No final do século XVI, holandeses, franceses e ingleses tentaram ocupar o norte do Brasil. Temendo a concorrência, os portugueses iniciaram uma campanha militar que resultou na edificação do Forte de Belém e na expulsão dos invasores em 1616. Para garantir a ocupação do território, no início do século XVI, a coroa criou o Estado de Maranhão e o Grão-Pará, colônia ligada diretamente a Lisboa, que compreendia os atuais estados do Maranhão, Piauí, Ceará e parte do Pará. Porém, a baixa fertilidade do solo amazônico e a ocupação holandesa levaram a Portugal perdeu interesse pela região, que permaneceu separada do restante da colônia. Os colonos enfrentaram o isolamento com dificuldade. As famílias do Maranhão e Grão-Pará plantavam para a subsistência e aprisionavam indígenas para obter mão de obra. Nessas expedições, os colonos conheceram as drogas do sertão, produtos como cacau, baunilha, guaraná, canela, cravo, ervas aromáticas e entre outros. Muitas dessas plantas, também conhecidas como novas especiarias, passaram a ser muito apreciadas na Europa a partir do século XVII. Por muito tempo, a base econômica da Amazônia consistiu no extrativismo desses produtos, com a utilização do trabalho indígena em regime de escravidão ou próximo a isso. No início do século XVIII, a coroa portuguesa proibiu a criação de gado numa faixa de 80 quilômetros da costa para o interior. O objetivo era impedir as invasões de animais nas plantações de cana e garantir mais espaço na produção canavieira. Essa medida contribuiu para o desbravamento do Grande Sertão, além do limite fixado pelo Tratado de Tordesilhas, partindo do Rio São Francisco e penetrando pelos atuais estados do Piauí, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Os criadores chegaram aos rios Tocantins e Araguaia. Inicialmente, o gado era vendido vivo nos centros comerciais do Nordeste. Ele fornecia alimentos como leite, carne e couro para a confecção de vestimentas, calçados e outros artigos. O gado também era utilizado nos engenhos de açúcar para transportar pessoas e cana e movimentar as moedas. Mais tarde, o animal também passou a ser abatido para a produção de charque, carne salgada e seca ao sol. Dessa forma, a carne era comercializada sem o risco de estragar. No sul da colônia, a criação de gado bovino para a produção de charques e de cavalos e burros para tração e transportes desenvolveu-se em pouco tempo depois da expansão da pecuária na região de São Francisco. E ainda no século XVIII, o desenvolvimento da pecuária no sul favoreceu a ocupação local e também o abastecimento da região das minas.
Então, pessoal, nessa primeira aula do meu estágio supervisionado do ensino médio, eu falei um pouco sobre o doce sabor da riqueza, engenhos de açúcar, a margem de plantation, as drogas do sertão e sobre a pecuária também no século 17, 18, tá? Espero que vocês tenham gostado e até as próximas aulas. Muito obrigado a todos.